O governo prepara para o primeiro semestre desse ano o lançamento do Plano Nacional de Eficiência Energética 2030. E um dos itens fundamentais para o sucesso desse plano é exatamente a medição e verificação dos projetos de eficiência energética. O governo, com esse plano, quer obter um resultado de uma economia de 10% no consumo de energia elétrica do país. Fernando Milanês, qual a importância da medição e verificação para o sucesso desse Plano Nacional de Eficiência Energética? Bom, só se pode obter resultado de um projeto aplicado, seja de eficiência, seja de cogeração, seja de geração distribuída ou alternativa, se as grandezas que significam o resultado das ações executadas venham a ser medidas. Se não houver medição dessas grandezas, não há como caracterizar os resultados obtidos através de um cálculo inicial, a partir de um pré-diagnóstico, que é exatamente o documento utilizado para que se avalie, primeiramente, se o projeto é eficientemente no sentido de trazer um retorno financeiro para o investimento ou não. Então, a medição é importante porque ela vai exatamente confirmar ou não confirmar os valores adotados no pré-diagnóstico para o cálculo inicial, se o projeto é eficiente, financeiramente eficiente, se o projeto de eficiência energética tem um retorno financeiro correto ou se não tem. Certo. Essa meta do Plano Nacional de Eficiência Energética de 10%, como o senhor avalia essa meta? Apesar de estar um pouco afastado especificamente do Procel, das ações do Procel, eu acho que ele é muito conservativo. Mas eu acho que é importante que pelo menos tenhamos uma meta fixada. Se viermos a ultrapassar essa meta, ótimo. Se viermos a alcançar essa meta, pelo menos a intenção inicial foi atingida. Certo. Em 2011 a gente completa 10 anos do racionamento de energia, que foi em 2011. É verdade. Né? Naquela época a população toda foi mobilizada, as empresas mobilizadas, e o país deu um exemplo de como se economiza energia. 10 anos depois, Fernando, como é que você avalia o comportamento do brasileiro e das empresas brasileiras com relação à eficiência energética? Eu acho que muito do que foi feito foi esquecido. Há uma grandeza importante que define exatamente o uso eficiente da energia, que é o grau de energia, a quantidade de energia usada pela unidade de PIB. Nós, infelizmente, depois da eficiência, onde houve, depois do problema que resultou exatamente naquela redução da oferta, nós tivemos uma redução desse índice. Pouco a pouco o índice tornou-se novamente crescente e hoje está crescente. Eu acho que muita coisa do que foi feito foi esquecida, o que é uma pena. Tá. Eu tenho visto que as indústrias têm falado mais na questão da eficiência energética. Como o senhor avalia a questão dentro do setor industrial? Eu acho que as indústrias estão começando a se interessar porque o preço da energia está subindo. Agora, por exemplo, com a crise no Oriente Médio, aquelas empresas que utilizam derivados de petróleo estão realmente enfrentando uma subida do custo do combustível. Apesar de ler no jornal hoje que o preço da gasolina e do diesel será mantido, provavelmente o óleo combustível terá seu preço elevado. Não sei o posicionamento do gás, mas realmente uma ação de eficiência energética sobre os processos de fabricação trariam efetivamente economia para essas indústrias. Eu acho que é isso que elas procuram. Onde estão as maiores perdas de energia no Brasil, Fernando? As maiores perdas de energia no Brasil, bom, nós temos primeiro as perdas no transporte de energia. Então essa perda no setor elétrico é razoável no nível de transmissão, mas no nível de distribuição a perda se confunde com o gato, com o roubo de energia, e ela ultrapassa a média
da qual esperávamos que fosse compatível com o grau de desenvolvimento do Brasil. A questão da utilização de outros combustíveis na finalidade de produzir energia, produzir calor, essa eficiência seria maior se nós não produzíssemos energia elétrica e energia térmica separadamente. Se fosse dada uma atenção maior à cogeração, em que a energia térmica e a energia elétrica se complementam, fornecendo inclusive uma eficiência do sistema que ultrapassa 75%, nós teríamos uma perda menor no uso de energia térmica nesse país. Certo. As empresas distribuidoras, por lei, elas têm que investir um percentual de suas receitas em programas de eficiência energética. Como o senhor avalia os resultados obtidos pelas empresas com esses programas? Eu acho que esses programas trouxeram resultado. A única tristeza que eu tenho nisso tudo é que esses resultados todos foram trazidos, muitos deles foram trazidos com processos não muito, digamos, seguros de medição, e nenhum deles teve avaliada a precisão do resultado obtido. Não há ainda entre nós a preocupação em calcular a qualidade estatística das medidas executadas e a qualidade dos resultados obtidos. Isso é uma preocupação que será passada nesse treinamento que será feito, porque é importante que se saiba a precisão do resultado que nós estamos alcançando. Ou seja, na prática, então, as empresas não estão adotando as metodologias de medição e verificação? Elas adotam a metodologia, apenas não se preocupem em saber qual o erro envolvido nessa metodologia, quer dizer, o erro envolvido nos resultados fornecidos. E o que acontece? Quais são os principais erros verificados? Não são propriamente erros, são, digamos, uma falta de informação, no sentido que a gente não sabe. Se você, por exemplo, admite que um determinado resultado apresentou 70% de eficiência, você não sabe se esse 70% tem 10% de erro, ou se tem 5% ou se tem 20% de erro. Então isso pode tornar, digamos, um projeto que originalmente foi considerado um projeto rentável, não rentável pela utilização errada, pela medição que não, com qualidade inferior, ou com um número inferior, ou com uma amostragem não adequada às medições que foram feitas. Isso exige um atendimento e um segmento, um atendimento maior ao que caracteriza o que é definido pelo Protocolo Internacional de Medição e Verificação. O Brasil seguiu uma tendência, um resultado satisfatório em termos de economia de energia. Qual é o papel das ESCOs? O papel das ESCOs é exatamente, primeiro, a maior dificuldade que as ESCOs enfrentam é a falta de financiamento para os seus projetos. A ESCO normalmente é uma empresa que não é uma empresa de grande capital. Então, a ESCO não tem recursos, normalmente, para investir nos equipamentos necessários à elevação da eficiência. Nós temos um programa apresentado pelo BNDES, que é o PROESCO, que foi entregue ao gerenciamento dos bancos privados, e esses bancos não têm vivência com eficiência energética. Então, realmente, ele não atingiu o objetivo que ele deveria atingir. Uma outra preocupação que existe é que as empresas as empresas industriais, que pensem em utilizar os seus próprios recursos, não têm um fundo de garantia, no sentido de que o seguro contra qualquer falha nesse processo é um seguro de custo elevado. Não existe um fundo de aval que possa fornecer suporte a um projeto que não tenha dado os resultados necessários, ou que os resultados demorem mais do que o previsto, levando inicialmente a empresa que fez o financiamento, ela própria interessada, a um prejuízo inicial.